Boa tarde, amigão síndico! Vamos que vamos, começando mais um Inteligência Condominial aqui na Ativa FM 98.1. E lembrando que esse programa de hoje é um oferecimento Toque de Condomínio, CE Tecnologia, tem a Lincoln Engenharia, né? E lógico que o programa de hoje é homenagem às mães, todas as mães, que ser síndico é fácil, mas ser mãe é mais complicado ainda, né? Uma missão para a vida toda, né? E, amigão síndico, vamos começando de hoje, vamos falar sobre um aplicativo que está muito o que falar aí no mundo condominial. Como é que é o nome do aplicativo? Porque senão é muito difícil. Olá pessoal, olá ouvinte, boa tarde. Agradecer o Thiago aqui por poder estar aqui mais uma vez na Ativa FM. Mas a primeira coisa que eu queria fazer aqui é mandar um abraço para minha mãe Edivane, né? Que sempre me ajudou, que sempre me levou ali para a escola, me buscou. Deu um tapinha na bunda, né? Tá Quando você fez coisa errada. Com certeza, né? E tem que dar mesmo para corrigir. Mãe, eu te amo, muito obrigado por tudo. Beleza, vamos demais também com o Cleiton da CE Tecnologia, vamos falar sobre sistema de CFTV. Né? Vamos estar aqui também nosso amigo Giovanni, semana passada estava meio triste, não apareceu, não sei porquê. O que foi, Giovanni, você deu para mim semana passada? Não, eu sou casado, minha esposa que manda na minha agenda. Ela sabe que eu tenho esse compromisso, mas ela falou que ir pro churrasco na casa da sogra é mais interessante do que estar com vocês. Aqui não tem bebida, aqui não tem mulher, só tem conhecimento, entretenimento. Vamos mandar um alô para ela. Qual é o nome dela? Vanessa. Vanessa, por favor, libere o Giovanni para ver o programa. Então vamos começar, né? Sem bromeixo, vamos que vamos, né, doutor Hugo? Vamos lá, primeira coisa, o que é esse aplicativo, qual a função dele aí? Pessoal, o Airbnb é uma plataforma de hospedagem na plataforma via web, onde a pessoa que quer buscar um imóvel em alguma cidade, ela se cadastra e vai achar opções. Ele não é o único aplicativo que faz isso, mas ele é o mais conhecido, é um aplicativo americano, o Airbnb. Existe o Booking e outros aplicativos também, mas basicamente ele loca casas, né? É um aplicativo ele, como se fosse o Uber dos imóveis. Então você tem um imóvel, você disponibiliza para o Airbnb, pode ser o imóvel todo ou até mesmo um cômodo, parte do imóvel. Então, na verdade, é uma plataforma de aluguel de imóveis, né? Por exemplo, o cara que passar uma temporada lá em Correntina, na Bahia, aí ele pode alugar esse apartamento por esse aplicativo, é isso? Só que assim, a polêmica do Airbnb é o seguinte, porque nós temos a lei de locações, que é 8245 de 91, que trata sobre aluguel de temporada, que é um aluguel que pode ser até de 90 dias, tem que ser pago adiantado. Mas o Airbnb é diferente disso, ele se aproxima um pouco da hospedagem dos hotéis, que tem uma lei própria. Então ele está nesse meio, ele nem é uma locação por temporada e nem é uma locação por hospedagem, porque ele não segue alguns requisitos ali, por exemplo, alvará de funcionamento, cadastro ali na agência de turismo, etc. Então ele está nesse meio termo. Então sim, vamos entender um pouquinho lá. O cara chegou, pode alugar por um dia, por 2 dias, por 3 meses, 4 meses, o tempo ele é liberado? No Airbnb, você loca o tempo mesmo. Geralmente é por diária. Você loca uma diária. Eu já vi até questões de locar meia diária, assim, já ouvi falar, né? Mas na verdade você não loca em si por temporada. Não é como no tradicional, o aluguel por temporada que a lei do inquilinato prevê, que você loca até 90 dias. Não, eu posso locar 2 dias ali, um dia. Eu posso locar agora e depois ficar 2 dias sem ir, locar de novo se ele estiver disponível. É um pouco diferente. Entendi. Então você vai gerar muita confusão para o condomínio, né? Porque vai ter um fluxo maior de pessoas trafegando o condomínio. Seria isso? Talvez A grande luta do síndico hoje é a questão, começa na portaria, né? Porque é difícil, quem loca com o Airbnb geralmente é um proprietário que não precisa daquele imóvel ou tem a disponibilidade de algum cômodo, e então ele já começa a dificuldade no cadastro desse visitante. O porteiro geralmente não fica sabendo que esse apartamento está sendo locado por Airbnb. Então, assim, já para o acesso daquela pessoa que loca, porque o contrato dele é feito com a empresa do Airbnb e a pessoa que disponibiliza. Ele não tem ligação com o condomínio. Então, assim, o síndico desconhece, geralmente, né? Então, assim, é impedido o acesso algumas vezes, ou então acaba que os porteiros ficam com muitas chaves ali na portaria, é uma responsabilidade muito grande, né? Que a gente nem recomenda os porteiros ficarem com chaves. Então,
Além disso, também na área comum, né, os problemas, o uso de várias pessoas usando a piscina. E quem loca para o Airbnb, ele está pensando em uma hospedagem, geralmente. Então, ele quer conforto. Ele quer o quê? Ele quer chegar num condomínio aí, igual do Giovanni lá, que tem piscina, tem quadra de tênis, tem tudo. Ele quer chegar lá e usufruir. Ele quer curtir porque ele está pagando. Eu acho que é a questão... Giovanni, lá no seu condomínio é assim mesmo? Só no apartamento 508 da Sandrinha. A Sandrinha, é? Lá tem piscina individual, né? Lá tem umas filmagens lá, tem os convidados também. Eu acho que é Airbnb também. Tem uma rotatividade de pessoas lá no mesmo, apartamento. E se virar moda, né, velho? Pois é. O Airbnb é polêmico mesmo. Mas sim, vamos dizer o seguinte, o condomínio hoje, ele pode proibir esse tipo de utilização desse condomínio? O morador, no caso, o condomínio pode proibir a locação através desse aplicativo? Hoje o nosso judiciário está dividido. Existem alguns julgados que prezam pelo direito à propriedade, né? O direito à absoluta propriedade, que a pessoa pode usar, gozar, fruir lá no artigo 1335 do Código Civil e do artigo 5º lá da Constituição. Só que existem outras decisões que falam que a propriedade é um direito, mas ela foi mitigada pela própria Constituição em respeitar a função social da propriedade e o direito de vizinhança. Então, vamos resumir do jeito mais fácil aqui. Tem decisões que falam o seguinte: se a convenção permitir, é ok, está valendo. Mas se a convenção não permitir, ou se nem houver pelo menos uma assembleia para tratar do tema, não pode. Só que hoje nós temos visto que em alguns estados, principalmente os estados que tem mais assim um viés turístico, que tem mais belezas naturais, eles estão tendenciosos a permitir. Por quê? Porque isso gera muita renda. Só que em contrapartida, existem os hotéis também tentando combater isso, porque gera também uma concorrência com o hotel. Porque assim, na verdade, eu não vejo gerar renda para o condomínio, né? Não, gerar uma despesa, não. né? É mais dor de cabeça e transtorno, né? Para a sociedade, com certeza, vai gerar mais uma renda a mais, né? Para o meio econômico. Foi boa colocação. Para a comunidade condominial em si, não gera receita. Pelo contrário, gera despesa, mais pessoas usando, é um desgaste maior do condomínio. A segurança fica comprometida, porque o síndico não sabe quem é essa pessoa. Não, vai virar um caos o condomínio, né? Porque assim, o cara não sabe quem está entrando e quem está saindo, né? Hoje eu até falar sobre CFTV, eu acredito que deve agregar bastante isso aí, né, Cleiton? Na verdade, primeiro, boa tarde a todos os ouvintes. Na verdade, existem métodos que a gente consegue fazer com que haja um controle disso daí. Acho que a gente tem que, muitas vezes, alinhar a tecnologia, porque a tecnologia ela está aí e ela vai, infelizmente, ela vai pegar o hotel, se o hotel não baixar o preço dela, ele vai ficar obsoleto, como o táxi ficou obsoleto para o Uber, para o 99 Pop e para todas as outras tecnologias que vêm aí a sendo agregadas. Então, por exemplo, a questão da chave do apartamento. A chave do apartamento, o próprio morador pode colocar um controle de acesso, onde remotamente ele faz o cadastro daquela pessoa e libera uma senha temporária para aquela pessoa de momento, de 10 horas, dias, até o que for, né? Ele dias, horas, meses, o tempo que ele quiser. A pessoa não precisa, a pessoa vai chegar no condomínio, ele manda um comunicado para o condomínio informando que aquela pessoa vai estar um temporário ali, com o sistema de controle de acesso, a administração já tem posse daquelas informações daquela pessoa e vai cadastrar ele no temporário. Olha, essa pessoa vai ficar no meu condomínio durante 10 dias. Ele é um visitante meu. 10 dias ele vai ficar dentro no meu apartamento. Com o sistema de controle de acesso da portaria, é possível, quando aquela pessoa chega, me apresenta, eu estou no apartamento 501, vou ficar lá durante 10 dias. Já tem autorização. É feito um cadastro com documento, tira a foto daquela pessoa. A partir daquele momento, o condomínio sabe quem é, onde está e de quem é a responsabilidade. Muitas vezes os condomínios brigam, e eu tenho visto isso, e a gente tem dado solução para isso, porque o condomínio muitas vezes, mas quem é a pessoa? Quem é a pessoa? A pessoa é aquela pessoa que se identificou na entrada do condomínio. Porque o condomínio hoje ele tem que usar
da tecnologia para gerar a sua segurança. Então, não é porque é meu visitante que eu não tenho que cadastrar. Ontem à noite eu estava, inclusive, em um condomínio, onde uma moradora chegou, a gente implementou um sistema de controle de acesso, estávamos entrando em adequação, aí ela foi para brigar, falando que o pessoal barrou um visitante dela. Ela autorizou o visitante a entrar, mas o visitante não queria entregar a sua documentação. E ela foi lá, cheia da razão. Meu visitante, eu autorizei, tudo bem, a senhora autorizou. Quem é o seu visitante? Não interessa quem é, se interessa sim, o condomínio tem que saber quem está dentro. Se ele quebrar alguma coisa, quem é ele? A senhora vai assumir a responsabilidade? Então, são procedimentos que o condomínio tem que adotar e que isso facilita a vida e a segurança do condomínio. A segurança, se isso é um calcanhar de Aquiles, que a pessoa, que o síndico vai brigar falando que não pode pelo caso da segurança, se esse é o problema, simplesmente um sistema de controle de acesso pode atender isso daí e resolver o problema. Uma ótima ferramenta aí que o colega colocou, mas o problema jurídico é um pouco maior, porque vem a questão assim, os Estados Unidos, que geralmente ele fica a sede dessas grandes empresas, né, de tecnologia, ele é um país liberal, então assim, é menos intervencionista. O que acontece? Quando existe um problema, se o condomínio fizer a lição de casa, igual você colocou, é ótimo, a gente vai descobrir quem é essa pessoa, se ele pegou ali identidade e tal, mas se, por exemplo, cometeu um crime, o hóspede ali que colocou por Airbnb cometeu um crime, para conseguir esses dados com Airbnb é muito difícil, porque mas aí tem o sigilo. os dados estão no condomínio, né? Se fizer, mas o grande problema é se que os fizer, condomínios não têm essa tecnologia, geralmente. Nós somos a favor mesmo de implementar esse controle, é uma excelente solução, e vem nessa questão. E o conflito jurídico é saber se pode ou não, por conta que, para usar o condomínio de uma forma comercial, deveria, assim, em tese, ser unanimidade, porque a grande questão é saber se o Airbnb pode ou não pode. Porque assim, eu acho que foge muito da função do condomínio, na verdade, né? Porque não é um hotel, na verdade. Eu acho que essa questão fica muito confusa também, né? Na cabeça do síndico. Porque não é um hotel. O condomínio foi criado para ter essa lei, Na verdade, o dono do imóvel tem que passar para o condomínio as informações de quem está entrando naquele ambiente que é compartilhado entre todos. É um problema muito grande que a Sandrinha do 508 tem, que esses dias mesmo eu passei, dei bom dia, ela não me reconheceu, logo eu. Você usa muito lá o apartamento dela? Não. Não? A sauna. A sauna. Inclusive o cara do CFTV aqui, vocês parem de ficar vazando meus vídeos aí, velho. Tá Vamos chegar nesse ponto aí no segundo bloco. Mas, Giovanni, falando nesse termo, você já alugou alguma vez algum imóvel pelos aplicativos? Não. E você já recebeu algum hóspede na sua casa pelos aplicativos? Na verdade, meu celular, ele tem uma memória muito pouca, tanto que eu chamo ele de vó. Porque minha avó tem Alzheimer, a memória é semelhante. Então eu não uso muito aplicativo, mal uso o WhatsApp, só para ser localizado mesmo pela minha esposa, que eu tomara que não esteja escutando essas confissões de hoje. Ferrado, velho. Mas continua aí, vai lá. Vamos lá, então assim, eu gostei muito dessa solução de tecnologia aqui do colega, só que antes disso a gente tem que enfrentar a questão legal, se pode ou não pode. O judiciário está dividido. Só que está vindo um projeto de lei que o Thiago vai trazer aí pra gente. É o 2474/2019. Sim, esse projeto ele quer regulamentar o Airbnb. Ele quer colocar ali algumas questões importantes. Por que acontece? Tem um amigo meu, o Dr. Wellington, lá de Fortaleza, que até mandar um abraço para ele, que enfrentou várias questões que a pessoa locava pelo Airbnb, aí não gostava do serviço, aí o que ele fazia? Entrava contra o dono do imóvel e contra o condomínio. E alguns juízes entenderam que era uma relação de consumo entre o condomínio e o hóspede. O que aconteceu? Danos morais em cima de quem? Do condomínio. Mas esse projeto ele trouxe uma coisa legal, ele ainda está em trâmite e tal, que ele coloca o quê? O Airbnb e quem loca o imóvel, sim, como prestador do serviço. Então a responsabilidade do condomínio diminui. E ele coloca alguns parâmetros ali para limitar um pouco. Eu não sou contra o Airbnb, eu acho que o Airbnb, existem condomínios propícios para ele e outros não. O condomínio familiar, o condomínio em regiões
assim, fora de áreas turísticas e tal, ele não é um condomínio propício, porque imagina, a gente tem um vizinho, a gente costuma criar um laço, geralmente. Imagina se o do lado ali um apartamento que loca por Airbnb e durante o ano podem ter 366 pessoas diferentes. É bom que conhece mais gente, velho. Já tem, em Águas Claras, por exemplo, tem vários condomínios de pool hoteleiro. Né? Pool. Você já tá... Pool, né? P-O-O-L. Gente, por favor, minha dicção é horrível. Então não me entendam mal. E esses apartamentos são propícios para isso. O que acontece? Olha a vantagem econômica que tem do Airbnb. Você vai alugar por 1 hora um hotel a R$400. Tu aluga um apartamento a 150 pelo Airbnb, usa todos os cômodos por um dia todo. Ainda pode até juntar mais pessoas, né? Pode juntar mais pessoas, junta gente. Igual a Sandrinha faz, né? Não, eu tô fazendo propaganda pra Sandrinha, ela não tá pagando nada. Cara, mas é muito polêmico, né, doutor? Porque assim, é igual eu te falo, fica no extremo, porque o condomínio, na minha visão, lógico, né? Que não é feito pra isso, né? Pra ter hospedagem, essas coisas, né? Só que, em contrapartida, também o cara não pode ter, ele tem o direito de posse do imóvel dele, né? Tem umas perguntas que eu fazer aqui que também não pode, o clube não pode esquecer dessa situação, né? Que o imóvel é do cara, do proprietário, né? Só que aquele início que a gente falou, a propriedade, ela é algo que a Constituição defende, só que ela tem que buscar o fim social. Então, assim, se é um imóvel residencial, na minha opinião, não estou aqui para ir contra o Airbnb, mas é igual ele falou, tem condomínios que são muito propícios. O que o síndico tem que fazer? Faça pelo menos uma assembleia. Pessoal, vocês querem que a gente permita o Airbnb? E a maioria ali ganha, eu acho democrático. Mas aí não vai contra a Constituição? Não, assim, se os condôminos abrem mão de parte da liberdade deles... Se eles aprovarem essa situação. Aprovarem. O certo seria na convenção. Tanto é que o projeto de lei vem falando que é na convenção. Mas hoje, o judiciário entende que se por assembleia... Por exemplo, tem condomínios em Fortaleza que a taxa de condomínio lá passa de R$15 mil por mês. Então... Quanto? Mais de R$15 mil por mês. Onde o Cleiton mora, né? Eu até quero... Cleiton, lá onde tem um apartamento? É lá onde eu tenho minha cobertura do prédio. R$15 mil, moleque. Até mais. Eu queria ser síndico lá, hein? Magistrado do síndico. Então, assim... Aproveitar e mandar um abraço aí pro Sérgio Moro, né? Tem alguém que tem um duplex aqui, amigão. Você investigar, lá já daqui a pouco eles podem. Mas voltando aqui ao tema, então... nesses condomínios, por exemplo, a pessoa não vai direto, às vezes ele vai só no verão, tudo bem, é um condomínio... Eu só vou em janeiro. Só em janeiro. Vamos alugar esse trem dele, né? É o alugar ou descobrir o endereço. Não divido com os amigos, tá? Quem quiser passar a temporada lá, à vontade. Tem que pagar, o cara é mercenário. Por isso que tá rico aí, né? Vai lá, continua isso. Então vamos lá. Então, eu acho válido esse projeto, embora... acredito que precisa de algumas alterações para regulamentar. Por quê? Não é hospedagem por temporada, ou não é locação por temporada, perdão, e nem é hospedagem. Então ele está nesse meio. Nós precisamos o quê? Então regulamentar, igual vem a questão da lei. Só que tem que ver também se essa lei não vai onerar e vai acabar inviabilizando, né? Porque o governo sempre quer meter a mão em algumas coisas. Então a gente tem que ver se vai ser cobrado ISS ou não, como é que vai funcionar. O governo deve cobrar alguma coisa, se de barato não vai sair, né? Eu apelidei o governo de proctologista, ele mete a mão onde eu não quero. Pois é, então a gente tem que esperar maiores informações, ver como o mercado vai se comportar, né? Aqui em Brasília, ali pro lado da Asa Sul, ali no plano e tal, tem uma demanda até boa, assim, porque muitos políticos, assessores e tal, para essa questão de locação. Só que também existem muitos condomínios ali que são aquele pessoal aposentado, aqueles condomínios ali de militares e tal. Então, permitir também algum desses condomínios aí, você pode gerar um conflito até cultural, porque vem pessoas de diversos locais, e isso daí propicia mais conflitos e vai cair aonde? Quem que vai resolver esse conflito, Thiago? Síndico. O nosso amigo síndico, né, que acaba absorvendo boa parte desse É um tema interessante porque, igual você falou, tem a guerra econômica, os hotéis, né, igual o Cleiton falou, porque no hotel vai perdendo espaço. Né? Em Brasília, querendo ou não, é uma cidade que as pessoas vêm, ficam por um bom tempo devido ao Congresso, devido ao Senado, as pessoas estão aqui circulando, né?
E a questão econômica, mas a discussão vai ser muito longa aí durante esse tempo aí do projeto de lei. Na verdade, existe uma série de questões que vão ser levantadas, como aconteceu com outros tipos de aplicativo. Então, muitas vezes aí vai levantar o quê? Por exemplo, a pessoa que muitas vezes aluga um apartamento pelo Airbnb, ele quer passar um dia, 2 dias. Eu já fiz isso, eu vou no Rio, vou em São Paulo no negócio, é mais barato pegar um Airbnb do que eu pegar um hotel. O hotel me custa R$500 a diária, o Airbnb me custa R$150. E eu chego na casa da pessoa, coloco minha bagagem, tomo um banho, boto o terno, vou para minha reunião. No final do dia eu pego minhas coisas e vou embora. Não, e você está em casa, né? Porque deve ser um ambiente familiar, né? Exatamente. Muitas vezes pode deitar no sofá, ligar a televisão. Ainda tem uma interação ali de sentar, conversar com alguém, coisa que muitas vezes num hotel você não tem. Às vezes, de chegar a conversar com o pessoal, pô, onde é que eu tenho um lugar bom para comer aqui, em algum lugar, eu vou sair para jantar hoje onde eu tenho. Então, existe essa série de questões que são diferentes de uma relação de hotel. Mas vai ter muita gente que vai defender essas questões, porque, por exemplo, se eu alugo um quarto no meu apartamento com Airbnb, eu moro lá ainda, é uma pessoa que eu estou recepcionando. Então você vai ter os defensores, você vai ter a pessoa que vai criticar. Muitas vezes, se eu tenho 3, 4 pessoas num prédio que faz a venda desse serviço, essas pessoas vão falar, pô, não me incomoda em nada e não incomoda o meu vizinho. É como se eu estivesse recebendo meu irmão, meu parente. Agora o outro vizinho do lado, ele vai pensar no seguinte, não, o cara vai alugar isso aqui, todo dia vai chegar gente, entrando gente, saindo gente, que muitas vezes realmente não é. Quem aluga é uma pessoa, 2 pessoas, não faz muita diferença do ambiente. Mas entra numa discussão que é uma discussão muito grande, muito ampla, e que no final das contas vai virar a briga do taxista com o Uber. Não, eu acho que é uma discussão bem válida, porque hoje tudo é economia partilhada, né? Você vê hoje você está falando do transporte compartilhado, já tem, por exemplo, aplicativos que para você dividir a casa, igual nesse caso, o cara tem quartos em casa e aluga para outra pessoa para diminuir o custo. Então, assim, a tendência mundial é essa, é diminuir custos, né? Tiago, eu alugo apartamentos pelo Airbnb da minha avó, é só manter o segredo. Falar assim, não, vó, sou eu, seu neto. Como eu disse, ela tem Alzheimer, ela não... Ela vai saber, né? É só falando, não sou eu, vó, não lembra de mim? É a única coisa que eu peço, deixo lá já na instrução, na hora de alugar. Mas, doutor Hugo, e assim, você, pelo julgado, você falou, qual a tendência está se dando pelo princípio, da parte jurídica? Estão aceitando? Como é que está a situação na sua visão jurídica? Eu vi um parecer da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial de São Paulo, né? Que a tendência, assim, antes da regulamentação é negar, enquanto não regulamenta, porque nós tivemos alguns casos de pedofilia, através de tráfico de drogas, a pessoa loca ali para ter um time ali para fazer algum crime ali e mudar de cidade e tal. Então, assim, mas as soluções que o colega Cleiton trouxe aqui são boas, de investir na segurança, porque o Airbnb, na minha opinião, ele só funciona se vier junto a tecnologia no condomínio. Então, assim, além disso, tem que também limitar o número de pessoas, porque as nossas estruturas ali, alvenaria e tal, tem um limite de peso, limite de uso ali da área comum. Já pensou, se todo mundo começa a usar também Airbnb, você aumenta uma população ali em 50%, então vai ficar desconfortável, a limpeza vai ficar mais pesada para o prestador de serviço, os gastos com água, com luz, então tem que chegar a um termo, né? Às vezes, eu sou meio idiota nas contas, às vezes, mas pensa comigo, o condomínio investir em segurança, ele vai ter que aumentar a taxa de condomínio, vai ter mais gente circulando, vai ter mais gente para limpar, vai ter mais consumo de outros itens, né, de piscina e tudo, vai onerar também a manutenção dessas coisas. Aí, eu vou lá e decido alugar meu apartamento. Eu vou ter um lucro e os outros vão repartir a despesa comigo. É um lucrão e tanto, cara. É um negócio. Sim, eu acho que a polêmica está situada nessas situações, né? Que tudo vai aumentar o custo para o condomínio e o aplicativo vai ter despesa nenhuma, entre aspas, né? Sim. Recentemente, assim, tivemos uma decisão ali na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, o TJ do Rio de Janeiro, negando. E tivemos ali em São Paulo permitindo, mas assim, o limite aqui vai ser por 30 dias.
entendeu? A pessoa quiser alocar, mas é o máximo por 30 dias. Então, a gente tem que esperar a cultura mesmo, as pessoas entenderem melhor, porque o Uber no começo, não sei se os colegas lembram aqui, era algo muito assim, a pessoa pegava mais para descobrir aquele mistério, chegar ali, ver aquela coisa diferente. Hoje não, hoje é uma ferramenta de trabalho. Hoje tá complicado, né? Antigamente o cara vem de terra, gravata, hoje é qualquer jeito, é foda, qualquer carro. Pois é, mas para você ver, então assim, a própria empresa ela investiu em aperfeiçoar o serviço. O Airbnb tem que conhecer a realidade brasileira, tem que entender que as nossas autoridades são um pouco diferentes, assim, precisa ter um acesso melhor ao cadastro, porque é um estado mais intervencionista. Não sei se vocês lembram quando o WhatsApp saía do ar, vocês lembram? Lembro. É por quê? Porque as autoridades oficiavam ali a empresa, né, expediam um mandado ali para a empresa prestar informações e as empresas americanas resistiam. A empresa resistia por uma política mesmo deles. Então, se, por exemplo, o Airbnb recebeu uma intimação para poder fornecer dados de uma possível réu em um processo e ele negar, provavelmente pode ter uma retaliação, tirar o sistema do ar. Então, assim, tudo tem que ser feito com estudo, né, e aperfeiçoando. Hoje nós temos uma metodologia, vou trazer um pouquinho aqui, não sou da TI, mas eu tenho uma metodologia do Scrum, que é o que? Você vai fazendo por etapas alguns projetos para ver o que o seu cliente quer. Então você vai executando pequenas esteiras, que chama ali de sprints. E na medida daquilo ali você vai aperfeiçoando. Eu acho que o Airbnb ele está nesse caminho, porque é uma empresa grande, está investindo, ele vai aperfeiçoar e quando ele estiver mais aperfeiçoado, a rejeição dos síndicos vai ser menor, na minha opinião, né? Cleiton, você falou que já utilizou, né? Como é que foi essa experiência? Cara, muito boa. Eu usei, só que eu usei casa, não foi apartamento. Fiz a reserva pelo aplicativo, cheguei na casa da pessoa, a pessoa veio o número da pessoa, né? Cheguei no aeroporto, pedi a localização, a pessoa mandou a localização, cheguei na casa da pessoa, tinha um quarto já arrumado lá para mim, toalha, tudo que eu precisava como se fosse em um hotel. A diferença é que tinha filho da pessoa lá, do casal, tinha um cheirinho de comida. Deu até fome, né? Deu Quase fome. não meitinho aqui, rapaz, ó. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Não teve bagunça, porque eu estava sozinho, eu estava trabalhando, né? Eu estava negócio, cheguei, tomei um banho, coloquei roupa, fui para a reunião, trabalhei, voltei, peguei minhas coisas, saí à noite, jantei, no dia de manhã fui para o aeroporto. Bem tranquilo, bem sossegado, e eu acho que eu incomodei menos possível com a rotina ali daquele ambiente. E ainda tive o prazer de comer uma comidinha caseira. Ainda você roubou, foi no boia lá, né? Mas é porque o doutor que é uma pessoa que evoluída, que tem assim um costume de Gostei dessa palavra. Gostei comunidade, né? Então assim, se é uma pessoa que tem essa consciência, dá certo. Agora se chega uma pessoa baderneira, que eu não Tipo vou Giovanni, né? Já é pra esculachar? Eu vou esculachar também. É bom ouvir um cara assim, ó. O cara falou palavras cultas aqui, explicou de área, de screens, né? Screens. Screens. Cara, o cara é entendido. Não é aquela conversa que a gente tem, não, Thiago. Aprende, cara. Não. É verdade. É outro nível, né, cara? Estamos aqui puxando nosso nível pra cima. Quer voar, né? Voe com as águias, né? Como eu só falei, a moda agora. Cerque-se de pessoas melhores do que você. O Thiago é muito grande, ele cerca a gente de toda a unidade de ambiente. Mas, ô Cleiton, e se a experiência que você falou foi positiva de experiência com pessoas, né, naquela família, e economicamente, acho que a diferença foi grande? Cara, eu paguei em torno de 20% do que eu pagaria em um hotel na mesma região. Então, vale muito a pena, né? Vale muito a pena. É verdade, cara. Entendeu? Mas assim, no caso de um condomínio, existem soluções para tudo. Então, por exemplo, você tem uma solução de controle de acesso, você vai lá no site do fabricante, baixa um programa que é de graça. Você consegue controlar a entrada e saída de todo mundo. Então, para um condomínio, é claro, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou defensor de todas as tecnologias. E eu acho que a gente não tem que usar máquina de escrever, porque ela vai ficar, o cara que trabalha com máquina de escrever vai ficar obsoleto, eu não vou usar impressora.
Entendeu? Falou Homem de Ferro. Então, assim, eu sou defensor de todas as tecnologias, eu sou defensor daquilo que vem para melhorar, para facilitar a vida das pessoas. É claro que vai existir sempre esse problema do cara que vem lá da Ceilândia, não tem problema da Ceilândia, porque eu sou de lá. Mas você vai ter um problema cultural. Eu tinha um problema, eu morava aqui num condomínio na Samambaia, ali, um condomínio próximo a Castelo Forte, não vou falar o nome do condomínio, mas tinha muito problema com o pessoal que morava lá naquela invasãozinha, melhorou de vida, morou por aqui e esqueceu de mudar a cultura também. Ele ainda achava que estava lá, que ele podia botar um funk alto, que ele chamava os amigos dele, podia tocar o terror. Então, vida em comunidade é diferente. Você vai ter sempre esses problemas, e quando você traz um aplicativo como esse, você está ali aberto a qualquer tipo de pessoa vir. Você pode ter o problema do cara que é bandido, que vem passar uma temporada em Brasília para roubar, você tem o problema do cara que pode vir traficar, mas você também tem, por outro lado, o usuário, que é a grande maioria, que é o cara que não está ali para badernar, não está ali para prejudicar, ele está ali porque ele quer usar um serviço mais barato. Então a gente tem que pesar muito, porque a gente sempre vê o lado pior das coisas. Então, quando você tem lá na sua descrição que quando você chegar no condomínio, você vai ter que ser identificado, entregar um documento e vai ter que ser feita a sua identificação, você já elimina boa parte desses problemas. É claro, é uma questão cultural que nós temos que mudar. O aplicativo vem de um país onde isso não é um problema, mas em qualquer lugar do mundo você vai ter esse tipo de problema da pessoa que quer fazer uma aula, vai fazer em qualquer lugar. Eu acho que eu falo cultura, né? Exatamente. Tiago, geralmente é um risco, sim, alugar para quem você não conhece, não sabe as intenções. Mas geralmente quem vem de outro estado com a má intenção de ferrar a comunidade no todo, geralmente eles usam o apartamento funcional do Congresso. Ah, é? É verdade, né? Mas é interessante esse debate. Assim, eu acredito o seguinte, que a tecnologia, ela vem e fica. Dificilmente ela vem e vai para volta, né? Se eu for tirar meu pai, o pai era, não quero celular, não quero WhatsApp. O velho hoje só fica no WhatsApp, mano, até videozinho já conversa, já milita. Então, assim, um negócio que falou, aquela cultura que começa, a comunidade acostuma, né? Inclusive teve até nudes hoje, como é que tá mais empolgado, né? Ele que vazou o meu lá. Cleito, foi. Eu hackeei aí a conta aí da Sandrinha do 501. Mas igual eu falo, assim, eu acredito que é uma coisa que vem a ficar. Eu acredito que esse é um site que é um aplicativo que vai ficar com certeza, vai ter a regulamentação como qualquer outro. Vai ter esse debate ainda, que, por exemplo, o Diogo falou uma situação brincando, mas uma situação interessante. Porque no caso do condomínio, vai ter que ter um aumento de investimento em tecnologia, em segurança, em pessoal também, né? Então, assim, esse viés é diferente, por exemplo, do Uber. O Uber o carro dele tá ali, né? O condomínio já é mais espaço, né? Mas, doutor, para nós encerrar nosso papo, que esse papo está muito bacana. Então, o síndico hoje, qual o procedimento tem que tomar? Chegou um cara aqui, eu aluguei pelo aplicativo. Qual o procedimento que o síndico tem que adotar no condomínio dele? Primeiro, quando ele identificar que está tendo essa demanda, ele tem que ouvir quem? A comunidade. O que aquela comunidade, ela... Não, mas eu tô falando no sentido, eu cheguei aqui hoje. Você é o síndico, cheguei, vou ficar no 501, na Sandrinha, 2 dias. Qual o procedimento? 2 dias? Deixa de mentir, Thiago. Você não aguenta, Você vai passar 30 minutos na casa da Sandrinha, pô? No máximo. Sandrinha é meu primo, gente. Eu vou almoçar lá, ficar um dia lá. O pessoal é maldoso, né? Pois mas voltando aqui, se está sendo praticado o Airbnb, ok, então o síndico tem o quê? Que atentar ao cadastro, tentar o contato com esse proprietário para que ele possa passar o máximo de informações possíveis. Então, sim, vamos lá, vamos por etapa. Porque seria interessante, primeiro, o morador comunicar ao síndico que está cadastrado no aplicativo, certo? Para não barrar com aquela pessoa naquele momento, né? Sim, o primeiro passo é a transparência. É o proprietário falar, olha, eu estou utilizando meu apartamento aqui como uma renda extra, estou colocando, não só Airbnb, tem Booking, outros.
e o síndico ficar ciente. Depois disso é o quê? É o controle de acesso, igual o colega falou aqui. Estudar a melhor forma possível, porque tem várias tecnologias, o colega apresentou várias aqui, que é e-mail. Então, assim, é adequar a entrada ali, avisar o porteiro, pegar uma cópia da identidade, não precisa ser cópia física, né? Pra gente estar aqui, apresentar na natureza, a foto aqui, guardar ali documentos e criar uma pasta. Eu aconselho o síndico criar uma pasta ali, virtual, né? Na nuvem, né? Hoje tem várias nuvens gratuitas ali, com dados de pessoas que estiveram ali. Por quê? Aconteceu alguma coisa, você tem ali quem estava no condomínio. E também conscientizar o proprietário que ele é responsável, aquele morador ali quebrou alguma coisa, ele vai ser multado. Ou ele infringiu alguma regra, igual o visitante. Se o seu visitante estacionou na vaga ali, usando a vaga de alguém, cometendo uma irregularidade, vai ser multado. Então, é essa comunicação, e principalmente a comunidade que mora ali, saber o que eles querem. E como faz isso? Através de votação. Assembleia, discussão. Discussão. Porque a lei fala em trazer na convenção, só que a gente sabe que é muito difícil. Porque se a convenção hoje, quem faz a convenção é o construtor, né, cara? Tá preocupado o que vai acontecer com os moradores. Ele quer entregar a obra dele, né? Pelo menos é o que eu deparo no dia a dia, por exemplo, com o síndico, lendo as convenções. Quem faz é o construtor, ele não é o cara que vai morar lá. Sim, e só aqui as considerações finais. O Código Civil foi infeliz ao colocar 2/3 de quórum para mudar uma convenção, porque ele, na época, ele pensou em pequenos empreendimentos. Agora imagina um top life desse, pra gente conseguir 2/3. Você não tem nem onde pôr, vai fazer uma reunião. Você coloca 10 mil pessoas, não tem jeito. Aproveita a tecnologia, faz a assembleia por Skype. Mas já tem aplicativos, tem essa só uma pequena pincelada. Existem aplicativos, mas hoje a gente ainda carece da certificação desses aplicativos para poder dar uma transparência e saber realmente se aquela pessoa foi autorizada, voltar a ser mesmo usuário. Mas eu queria agradecer mais uma vez estar aqui, a conversa foi de alto nível aqui, agradecer a todos. Graças a você, única e exclusivamente a você. Dependendo do que ele tá ferrado. Agradeço aqui, diverti muito. Mas eu vai ficar aqui no seu... Aprendi muitas tecnologias. Vou aprender mais agora no próximo bloco. Que trouxe uma solução importante para os condomínios, que não é cara, né? Eu queria deixar aqui os agradecimentos e passar a bola para ele. Vamos fazer um intervalozinho agora, voltar com a parte de CFTV. Eu quero que você fique, porque tem questões que vai estar muito ligadas.